Bom dia a todos, são todos muito bem-vindos, muito especialmente os nossos visitantes, viu? Uma alegria muito grande ter aqueles que não são da nossa igreja louvando, exaltando ao Senhor conosco hoje. Como eu já tenho dito a vocês, o nosso tema desse ano é Venha Junto, a comunhão da fé em ação. No início de cada culto, o pessoal da imagem preparou aí uma vinheta muito bonita, ficou. Eu não sei se dá para passar agora de novo, será que dá? Não? Ele passa logo no início do culto, mas lembrando essa ideia do tema, não é? Venha junto, a comunhão da fé em ação. A gente está querendo desde o início do ano, justamente, enfatizar isso. Primeiro, de que nós andamos juntos. Igreja é andar junto, é estarmos juntos servindo a Deus. É essa experiência coletiva, comunitária de fé. E quando a gente fala em comunhão da fé em ação, a gente quer dizer que essa comunhão, esse serviço em comunidade, esse estar aqui em comunhão e em comunidade, que é a igreja, celebrando a nossa fé, precisa levar à ação. Precisa levar a atos, precisa levar a gestos, precisa levar a produção, precisa levar a fruto. É isso que nós estamos querendo dizer. A grande ênfase desse ano, então, é que nós nos conscientizemos de que, como igreja, precisamos trabalhar juntos, cooperar juntos, atuar juntos, colaborar juntos, servir juntos. E muito especialmente, sabermos que a nossa fé só é fé quando ela se torna uma ação concreta. Então, disso especialmente, a gente tem falado desde o início do ano, em algumas mensagens aqui pela manhã ou à noite. Eu estou intercalando com o pastor André aí 2 séries de mensagens, ele falando mais do serviço, de existir com a finalidade de servir, e eu falando mais do tema geral, dessa comunhão da fé em ação, mas enfatizando muito nisso, que nós, com a nossa fé, precisamos agir, e agir como igreja, agir como comunidade, trabalharmos juntos. E eu tenho destacado alguns textos bíblicos sobre isso. Hoje eu quero ler um pequeno trecho de um episódio muito conhecido, que acontece na época da monarquia de Israel, quando o povo já está organizado como um reino monárquico. O reino já se dividiu em 2 polos. Havia o reino do norte, com a capital em Samaria, que era chamado propriamente de Reino de Israel. E havia o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, que era chamado de Reino de Judá. Nos tempos de Cristo, o Reino do Norte havia se desintegrado e, com a mistura de outras gerações, eles se transformaram no que no Novo Testamento era chamado de os samaritanos, ou aqueles que vinham da Samaria, que eram antigos israelenses que, misturados com outros povos, resultaram nos samaritanos. Por isso, os da parte sul, que eram os judeus, que tinham sido levados cativos à Babilônia e que permaneciam, de certa forma, muito rigorosamente ligados à preservação da nação judaica, eles começaram a ser chamados de judeus, justamente porque era o remanescente do reino de Judá, que voltou da Babilônia e se restabeleceu no que era o sul ali da Terra Prometida. Nesse tempo da monarquia em Israel, quando havia o Reino do Norte e o Reino do Sul, houve um momento chamado de profetismo, muito específico, em que atuaram de maneira bastante concreta o profeta Elias e o profeta Eliseu.
No tempo do profeta Eliseu, havia um general da Síria, ou um general arameu, que servia ao rei da Síria e que contraiu lepra. Então era um homem de muita posição social, muito respeitado, mas que agora estava lidando com a realidade de uma doença incurável que o levaria inevitavelmente à morte naquele tempo. Ele acabou se banhando no Rio Jordão, vindo da Síria, numa época em que a Síria havia feito uma trégua na guerra contra Israel, estabelecido uma espécie de cerco pacífico, e ele acabou vindo da Síria para se banhar no Rio Jordão. O que o profeta Eliseu havia dito a ele é que se ele mergulhasse 7 vezes no rio, ele ficaria limpo, estaria curado da sua lepra. Depois de muita resistência e de não entender direito aquilo, por insistência até dos seus mais íntimos servidores, que o convenceram a fazer isso, tanta coisa ele já havia feito para ver se ficava melhor e não dera certo, o que custa fazer mais uma? No mínimo seria mais uma aposta. Então ele resolveu fazer. E realmente ali, depois dos 7 mergulhos no Rio Jordão, ele saiu curado, saiu purificado. Agora, entre a lepra de Naamã e a cura de Naamã, teve um elemento aí importantíssimo, que é o que eu encontro na narrativa do 2º livro de Reis, no capítulo 5, no verso 2, está explicando assim: numa das incursões que os sírios ou os arameus tinham feito contra o território de Israel, levaram como cativa, como uma escrava, uma jovenzinha israelita, hebreia, que foi levada para a Síria, para a casa do general Naamã, para servir a casa de Naamã. Então ela, num certo dia, notando o drama da família, vendo o sofrimento de Naamã, chegou a sua senhora, a esposa de Naamã, e disse a ela: o meu senhor, o seu esposo, o general Naamã, bem que poderia apresentar-se ao profeta de Samaria. E ela estava se referindo ao profeta Eliseu, que sem dúvida o livraria da lepra. Foi isso aí que aconteceu entre a doença de Naamã e a cura de Naamã. Foi essa jovenzinha, levada cativa, israelita, levada para a Síria. A gente conhece uma história mais ou menos igual na época da invasão babilônica no sul, quando Daniel e seus amigos foram levados cativos para a corte babilônica de Nabucodonosor, e lá também Daniel pôde dar o seu testemunho. É mais ou menos o mesmo cenário. Só que aqui, essa jovenzinha hebreia, israelita, que se torna a ponte entre a doença e a cura, usada de maneira especial para abençoar a vida de Naamã. E é sobre isso que eu quero falar hoje pela manhã. Quando a gente fala em venha junto, a comunhão da fé em ação, a gente pode dar vários matizes para isso, e a gente está fazendo isso. Mas hoje pela manhã, especialmente, eu quero falar sobre o sentido, o propósito, a importância, a bênção que é
uma pessoa ser usada por Deus no momento certo para abençoar outra pessoa. Fé em ação, na maior parte das vezes, faz mais sentido quando, em vez de atrair coisas para nós, através de nós, atrai coisas boas para os outros. Eu digo isso por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente pensa em ter fé, qualquer um de nós aqui, se ouvisse algo do tipo, você precisa ter fé, imediatamente o que fica na nossa cabeça, o que está lá, incrustado, grudado, aderido, eu tenho que ter fé para ser abençoado por Deus. Isso é o que normalmente nós pensamos. Mas essa é a menor parte. Nós precisamos ter fé mesmo, é para sermos instrumentos de Deus para abençoar os outros. Essa é a maior parte. Essa é a mais importante. O que pela fé vem a nós, será sempre menos importante do que o que pela fé, pela nossa fé, chega aos outros através das nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu quero realçar. A segunda coisa é que evangelho se apresenta a nós de duas maneiras. E aqui eu vou repetir algo que eu tenho dito aqui, quase como um credo. Credo do pastor Novaes. O evangelho se apresenta a gente como dom, é um presente de Deus, é graça de Deus, e como missão. A gente se torna presente e graça de Deus para o outro. É esse o movimento. De cima para cá e da cá para o lado. Vem a nós e de nós vai para o outro. Vem a nós e de nós vai para o outro. Isso é evangelho. Vir só a nós não é evangelho. Evangelho é dom e missão. A gente recebe e a gente dá. A gente experimenta e a gente leva. A gente ouve e a gente fala. A gente vê e a gente repassa. A gente é agraciado por Deus e a gente se torna graça para os outros. Somos perdoados por Deus e perdoamos. Deus age conosco em misericórdia e nos tornamos misericordiosos. Temos o Deus de paz na nossa vida e nos tornamos pacificadores. O Evangelho é dom e missão, dom e missão. Qualquer coisa que seja metade disso, qualquer igreja que se reúna para agradecer a graça de Deus, sem dizer, usa-me como graça para os outros, é meia igreja, é meio evangelho, é meia fé. Qualquer pessoa que se sente num banco de igreja para pedir a Deus que a abençoe, sem se importar em que ela seja bênção para o outro, é meio crente. É meia experiência, é meio batismo, é meio evangelho. Qualquer pessoa que sabe que Cristo veio servi-lo e não se coloca à disposição para servir ao outro, é meio Cristo, é meia Bíblia, é meia palavra de Deus, é meio cristianismo. Nunca será cristianismo inteiro. Porque o cristianismo inteiro é receber e dar. Por isso a importância de nós entendermos que a comunhão da fé tem que estar em ação nesse movimento. Evangelho é dom, Evangelho é presente, e Evangelho é missão, e Evangelho é ação. E Evangelho é levar adiante aquilo que recebemos de Deus. A partir do momento em que Deus habita em nós através do seu Espírito, nós nos tornamos templos de Deus para abençoar outras pessoas. Qualquer coisa menos que isso é qualquer coisa, menos evangelho. E o que essa menina fez nesse texto é exatamente isso, o evangelho antes do evangelho.
O Evangelho se manifestando antes de Cristo. Antes de Jesus dizer: trago a vocês o Evangelho, o reino de Deus é chegado, essa menina já era Evangelho antes de Jesus aparecer. Evangelho quase 1000 anos antes de Cristo. Porque onde uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a graça, que conhece a misericórdia de Deus, e que é abençoado por Deus, se coloca disponível para abençoar outros, ali está Evangelho, seja que nome de religião tenha. Seja que nome de religião tenha. Se numa igreja batista, você tem pessoas que só recebem a graça, mas não são graça para os outros. E numa igreja ortodoxa, você tem ali pessoas que sabem o que é graça e são graça para os outros, aquela igreja ortodoxa tem muito mais evangelho do que essa igreja batista. Porque não é a nomenclatura da religião que dá a autenticidade do evangelho. O que dá a autenticidade do evangelho é a graça recebida e a graça dada. Essa menina, então, era evangelho puro, agindo como evangelho puro. Eu queria destacar 3 coisas que aconteceram aqui. Porque é claro que quando a gente fala assim, qualquer um de nós, em sã consciência, com o mínimo de juízo que tenhamos na cabeça, a gente esteja pensando: eu quero viver isso. Então, se evangelho é isso, eu quero viver esse evangelho, eu quero ser isso aí, eu quero ser o que essa menina foi, eu quero ser ponte, eu quero ser graça, eu quero ser misericórdia, eu quero ser a paz de Deus para os outros, eu quero ser a palavra de Deus aberta, eu quero ser a palavra de Deus aberta para que os outros leiam a palavra de Deus em mim. Então eu quero ser isso. E aí é claro que a gente pergunta: e como é que a gente consegue? O que aconteceu ali? Tem aqui 3 situações muito específicas que mostram como é que aquela menina tão jovenzinha foi elemento tão importante numa história, num contexto tão importante como aquele. Sem nem imaginar. Aquela menina, quando fez aquilo, nem imaginou que ela ia passar para as páginas da história bíblica e que a sua história ia ser contada por gerações, por séculos, por milênios. Como está sendo contado aqui mais uma vez. Ela nem imaginava isso. Foi o que ela fez que transformou a sua ação numa narrativa eterna. Por quanto tempo a Bíblia for pregada, e lida, e estudada, o que essa menina fez está lá. Marcado, narrado, contado. Então pense nisso, você não pode imaginar, você não sabe o que certa circunstância que você está vivendo pode ser crucial para alguém, pode ser crucial para você, inclusive. Você não tem a menor ideia de que algo que você diga ou algo que você faça em função de alguém, para abençoar alguém, para testemunhar da palavra a alguém, você não tem a menor ideia do que aquilo pode significar na história daquela pessoa e na sua história. Não tem, só vai saber depois, como ela também não tinha. Talvez a gente nem saiba, e outros, em outras gerações, vão contar histórias de como foram abençoados por algo que fizemos. Então, no momento em que nós estamos vivendo, o que nos cabe é fazer o que precisamos fazer, que é ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. O que vai dar aquilo, a gente não tem ideia, nem pode medir. Como essa menina não imaginava. Que algo que parecia tão simples, como indicar o endereço de uma loja, onde pudesse comprar alguma coisa, que só indicar o endereço de um profeta fosse
ser tão historicamente marcante na vida de Naamã, da Síria, diante do rei da Síria e diante de Israel. E aqui foram 3 coisas que aconteceram para que ela servisse diante de Deus dessa forma. A primeira coisa, que agora o que nos interessa é o que aqui serve para a gente, que é a única coisa que nos interessa na Bíblia. É a única coisa que nos interessa na Bíblia. Não importa o que aquilo significou para Davi, para Abraão, não importa. Já morreram, já foram. É para mim que eu quero saber. Para nós que estamos aqui vivendo, o que é que aquilo significa para nós. O que é que significa, então, agir como aquela jovenzinha? E de que maneira isso acontece? A primeira coisa, precisamos estar dispostos a romper a nossa bolha. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquela menina tinha a bolha dela. Pertencia ao povo de Deus, morava em Israel, ouvia falar de Moisés, da lei de Moisés, conhecia o profeta Eliseu, ouvia falar de Eliseu, tinha a bolha dela. Não sabia nada dos sírios, nem do general sírio, nem do rei sírio, nem da religião síria, não sabia nada. Aí um dia, a bolha dela estourou. E ela foi levada para um lugar que ela não conhecia, para lidar com gente que ela não conhecia, com religiões que ela não conhecia, com mentalidades e ideias que ela não conhecia. E lá, fora do seu ambiente, fora do seu habitat, fora da sua casa, fora da sua terra, fora da sua religião, ela foi ponte de Deus e graça de Deus para abençoar pessoas que ela nunca tinha conhecido. Porque ela rompeu a bolha. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma tendência enorme de termos a nossa bolha e nos acomodarmos na nossa bolha. A gente cria um mundo que é o nosso, e é confortável. Por quê? Conversamos com pessoas que pensam como a gente, têm a mesma fé. Cantamos as mesmas coisas. Falamos a nossa linguagem. Inclusive a gente cria uma linguagem hermética que só a gente entende. Não é? Eu fico imaginando às vezes um visitante que não sabe nada de evangélico entrando aqui e ouvindo as letras de alguns cânticos nossos. Filho de Davi, a gente entende. Eu nem sei se entende, mas a gente entende. Ou finge que entende. Não é? E cria um igrejês, cria uma linguagem igrejeira, que a gente se entende, é a nossa bolha. Mas ele não está entendendo nada. É igual Paulo falou para os coríntios: parem com esse negócio de ficar falando línguas estranhas que ninguém entende. As pessoas que passarem na rua vão pensar que vocês estão loucos. Vocês não comunicam nada com isso. Paulo foi bastante duro com isso lá em Coríntios. E às vezes a gente cria a nossa bolha. É muito confortável, é confortável sim. Falar dos mesmos assuntos, conversar com gente que sempre concorda com a gente, conversar com gente que crê como a gente. É muito confortável, isso não exige nada da gente. Temos as nossas regras, crente só casa com crente. E quando não, temos regras mais rigorosas. Membros de igreja batista não frequentam igrejas de outra denominação. Isso hoje está meio quebrado. No tempo que eu era adolescente, hoje a moçada vai numa igreja batista porque a mensagem lá é boa e depois vai numa igreja Nova Vida porque o louvor lá é legal. Vão fazendo essa troca. No meu tempo de adolescente, a gente não podia nem pensar em ir, vamos dizer assim, numa igreja presbiteriana.
Era infidelidade doutrinária, era infidelidade denominacional. Então a gente só se encontrava com batistas, casava com batistas, tinha filhos batistas e netos perfeitamente batistas. A gente cria o nosso mundo e cria a nossa bolha. E o pior, quando começa a conviver com pessoas que não pertencem a essa bolha, a gente fica ali vendido. Eu lembro na escola, eu tenho uma turma de amigos nossos, meus, que vêm do segundo, naquele tempo era chamado de segundo grau, hoje chama ensino médio, que a gente tem amizade até hoje, a gente se fala até hoje, 45 anos depois. E é bom saber que a gente não envelhece sozinho, por isso é bom esses contatos. Não estou envelhecendo sozinho. Não é assim? Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, você fala, nossa, como envelheceu. Mas logo depois você tem que pensar, deve estar pensando a mesma coisa a meu respeito. Fatal. E eu me lembro naquele tempo que eu era o único evangélico da sala, mas na minha cabeça, isso não me tornava diferente de ninguém. Eu era um como os outros. E fazia questão de ter amigo e amizades com todo mundo, não importa. No meu grupo de amizades, tínhamos lá 2 católicos, um japonês budista, que em São Paulo, vocês sabem, para cada 3 paulistanos, um é japonês, e eu que era evangélico. E a gente se dava muito bem. Tínhamos tido mais ou menos o mesmo estilo de educação. Nós somos criados do mesmo jeito, então não importa a igreja ou a religião que éramos, a gente tinha o mesmo jeito de vida ali. Sabe? Uma educação muito semelhante. Então eu achava que eu era o evangélico, estava ali sim para dar testemunho do evangelho, isso já com meus 14, 15, 16 anos, 17 anos, mas não precisava ficar dentro de uma bolha. Até que chegou lá um camarada, que foi o segundo evangélico da turma. Não falava com ninguém, ele entrava com uma Bíblia maior que essa minha, botava a Bíblia em cima da carteira, ficava carrancudo, não se misturava com ninguém, e para ele isso era testemunho. Aí os meus amigos vinham para cá e falaram, você é daquela religião lá? Eu falei, eu não. Nem conheço. Fiz igual Pedro. Nunca ouvi falar. Nem conheço. Para ele aquilo era testemunho. Agora eu sei que quando eu comecei a pregar com 14 anos, com 16, 17 anos, já com essa turma de ensino médio, frequentando minha casa e frequentando a casa deles e tal, quando eu pregava lá na minha igreja, ia todo mundo ouvir. Vamos lá ouvir o Carlos. E na maior. Agora pergunta se queriam ir lá na igreja do outro lá, para ficar. Ninguém queria. Essa menina rompeu a bolha. E não foi fácil, não. Mas ela rompeu. Talvez até ela nem quisesse. Se perguntasse para ela, quer sair da sua bolha e ir para a Síria? Ela ia dizer, não. Quer deixar aqui o conforto de Israel e ser auxiliar da esposa, do general, da mãe? Não. Não quero. Talvez ela não quisesse. Claro que não ia querer. Porque na bolha é muito mais confortável. Mas foi obrigada a ir. A vida, às vezes, arrebenta as nossas bolhas e é bom arrebentar. E foi a melhor coisa que aconteceu para ela, arrebentar aquela bolha e começar a conviver com gente que ela nunca viu, nunca tinha conhecido, mas que, no momento essencial e importante, ela foi peça fundamental ali. E eu estou falando de você. E estou falando de mim. A gente precisa sair do igrejês, do evangeliquez. Que, aliás, está ficando cada vez mais horrível ser evangélico. A gente precisa sair dessa bolha
e entender que se Cristo nos chamou para sermos pescadores, não é para pescar os peixes do aquário, é para pescar os peixes do mar. E você só vai conseguir pescar os peixes do mar se você conviver com pessoas que não conhecem a palavra. Como é que você quer? Pregar a palavra para quem já está convertido. Testemunhar do Evangelho para quem já conhece o Evangelho. Ficar enxugando gelo. Não faz sentido. Jesus não entrava no templo de Jerusalém, não ficava junto com os sacerdotes, não andava com os mestres da lei, pelo contrário. Era extremamente criticado por eles. Jesus andava era nas aldeias, nas vizinhanças, nas cidadelas, com os publicanos, com as pessoas marginalizadas, com aquele que ninguém queria saber, porque eles, é esse aí que precisa de mim, é esse aí que precisa da graça. Esses precisam ouvir as boas novas. Então tá certo, a gente está aqui hoje, domingo, estamos louvando juntos, a gente vem para dentro da nossa bolha, está todo mundo aqui legal, feliz, mas a nossa vida não se reduz a isso. O mundo não é isso aqui. O mundo é o que está lá fora. As pessoas que precisam do Evangelho e do nosso testemunho não estão sentadas aqui pensando como pensamos e falando o que falamos. Estão lá fora, justamente esperando ouvir o que sabemos, o que experimentamos e a graça de Deus que conhecemos. Ela rompeu a bolha. É importantíssimo. Eu nunca, olha, desde jovem nunca me neguei. Na época da ABU, Aliança Bíblia Universitária, eu lembro que o primeiro convite que eu aceitei para falar aos universitários foi da Andréia Frazão, que é nossa querida aqui, me ouviu. Nunca pensei naquele tempo que eu ainda ia ser pastor da Andréia. A Andréia era graduanda ainda em História. Hoje ela é a diretora do Departamento de História da UFRJ. Mas ela foi uma das primeiras que falou, quer ir lá falar para os universitários? Ela falou, vamos embora. Vamos ter um culto ecumênico para comemorar o aniversário da Petrobras. Vamos. Na época da pandemia, uma senhora de uma casa espírita passou um e-mail para mim, passou um WhatsApp para mim, dizendo, recebemos o seu áudio, a nossa casa espírita vai fazer aniversário, e queríamos que o senhor falasse para a gente. Vamos. Porque eu não quero ficar falando só para quem sabe. Eu não quero falar para a bolha. Eu quero falar também para fora da bolha. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem do Juliano Spier. Juliano Spier é colunista da Folha de São Paulo, não é evangélico, ficou hospedado na casa de uma família evangélica para começar a fazer uma pesquisa de um trabalho de antropologia dele dentro de uma comunidade, e convivendo com essa família evangélica, ele ficou interessado em estudar os evangélicos. Antropólogo, sociólogo, começou a fazer o seu trabalho, lançou um livro, há 2 anos atrás, que foi prefaciado pelo Caetano Veloso, que tem um dos filhos frequentando uma igreja evangélica, sobre um estudo de evangélicos e política, um livro que hoje é referência de estudo de evangélicos. E tem uma coluna na Folha, onde semanalmente ele escreve sobre as suas pesquisas a respeito dos evangélicos. E aí me passou uma mensagem, dizendo, você se incomoda de participar com a gente, eu estou fundando o Observatório Evangélico, é para a gente estudar os evangélicos, seria muito importante. Vamos. É para mostrar para os não evangélicos quem são realmente os evangélicos? Vamos. É isso que me interessa. Romper a bolha. Olha, você tem muito mais oportunidades até do que eu de fazer isso. Porque o meu trabalho é aqui com a igreja. Eu sou obrigatoriamente aquele que lida com pessoas da mesma bolha. E tem que fazer isso, como pastor. Mas você no seu trabalho, na sua atividade, você lida muito mais com gente sem conhecimento do Evangelho do que eu.
tem muito mais possibilidades e oportunidades de romper a bolha e de chegar a eles. Fico imaginando você, Ana Merlin, lá no seu salão, quanta gente, fazendo a cabeçada da mulherada e falando do evangelho ali, fazendo a cabeça nos dois sentidos, não é? A pessoa sai bonita do salão da Ana e sai abençoada pela mensagem do evangelho. Igual Osmar lá de Teresópolis, eu já contei isso para vocês tantas vezes, mas sempre tem gente que não ouve, que não sabe. Lá em Teresópolis, o Osmar era lanterneiro, e na oficina de lanternagem dele tinha lá um quadro grande com um carro todo destruído, perda total, e depois reconstruído, novinho. Uma foto do lado da outra. Ele botou aquilo na entrada da oficina e escreveu embaixo assim, logo na entrada da oficina você lia isso: o que o Osmar faz com o seu carro, Cristo faz com a sua vida. Rompeu a bolha. Rompeu a bolha. Foi isso que essa mulher fez. Rompeu a bolha. Rompa a bolha. Você está lá para isso. Você não está só para ficar vindo em culto domingo. Não está só para ficar orando com seus irmãos. Não está aqui só para ficar cantando cânticos espirituais. Não está só para ficar ouvindo esse chato desse pastor pregar todo domingo. Você está muito especialmente para lá fora abençoar vidas. Aqui vamos dizer que seja um posto para renovar o combustível. Como a gente está fazendo hoje pela manhã, cantando, orando, renovando o combustível. Mas o carro tem que andar lá, rompendo as bolhas. Foi o que essa menina fez. A segunda coisa que a gente percebe aqui, ela falou do profeta. Quem dera se o meu Senhor fosse até o profeta, quem dera que Neemias não, Naamã, esse negócio é complicado, né? E Jesus passou na figueira e disse: Jonas, desce daí. Alguém falou: não é Jonas, é Zaqueu. Eu falei assim: Jonas, desce daí, porque quem tem que estar aí é Zaqueu. É mais ou menos isso. Neemias não, Naamã. Então o que ela disse? Olha, ele devia procurar o profeta de Samaria. Devia procurar Eliseu. Por que ela falou de Eliseu? Ela falou de Eliseu porque ela conhecia Eliseu. Ela falou do profeta porque ela conhecia o profeta. E essa é a segunda coisa. A primeira coisa para a gente abençoar os outros é que a gente precisa sair da bolha. Ninguém vai abençoar os outros se não sair da bolha. Na bolha, a gente fala as mesmas coisas. Fora da bolha, a gente mostra a graça de Deus para as pessoas que não conhecem a graça de Deus. Tá ótimo. Eu espero que isso tenha ficado muito claro. A segunda coisa é essa. Temos que ter conteúdo. Ela falou do profeta porque ela conhecia o profeta. Isso significa o seguinte: não tem como você abençoar alguém com a graça de Deus se você mesmo não experimentou a graça. Não tem como compartilhar o evangelho com alguém se você mesmo não conhece o evangelho. Não tem como falar de Deus, do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo a alguém se você não tem isso muito bem formulado dentro de você. Por isso a importância do que fazemos aqui nos nossos cultos, nas nossas classes de EBD, na sua devoção pessoal, nos seus encontros para se aprofundar sobre a palavra, para aprofundar a sua experiência cristã, porque quanto mais você aprofunda a sua experiência cristã e o seu conhecimento do Evangelho, mais você terá o que falar, mais você terá o que dizer. Quem faz barulho que não serve para nada é lata vazia. A lata vazia não faz barulho que não serve para nada. A lata cheia não. E às vezes a gente é lata vazia, fica falando, sem ter experiência com nada, sem ter conhecimento de nada. Em vez de ajudar as pessoas, a gente está atrapalhando as pessoas. Nós somos muito facilmente juízes dos outros, somos muito facilmente tribunais dos outros. É muito fácil a gente levar palavras de condenação
do que as palavras de graça, de perdão, de misericórdia, de amor, porque essas a gente só tem para levar quando a gente experimenta. Quem nunca sentiu o que é ser perdoado por Deus, não sabe perdoar. E não sabe falar de perdão. Quem nunca se reconheceu diante de Deus como alguém que precisa de misericórdia, não sabe ser misericordioso com os outros. É o nosso convívio com o Evangelho e com Jesus que nos dá conteúdo para abençoarmos os outros. Então, quando essa menina foi lá e disse, olha, ele precisa procurar o profeta de Samaria, ela sabia do que ela estava falando. Você sabe? Você conhece a palavra? Você experimenta a graça? Você tem sua relação com Cristo? O seu convívio na igreja é algo que faz você amadurecer na fé? Você tem fé madura? Sua fé está amadurecendo? Bom, isso é importantíssimo acontecer, senão não consegue abençoar ninguém. O que Jesus disse aos apóstolos no capítulo 10 de Mateus, quando mandou que eles fossem adiante pregar, ele disse, olha, não são vocês que falarão por vocês mesmos, o Espírito de Deus falará por vocês. O que ele quis dizer? Que ia ter lá uma possessão celestial? No estilo de uma sessão espírita? Que o Espírito de Deus ia baixar sobre eles? Que eles iam começar a falar como se fossem autômatos, robôs. E depois que terminasse, não iam nem lembrar o que estavam falando, porque foram tomados por um espírito. Claro que não, isso é bobajada. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, o Espírito Santo falará por vocês, porque vocês conhecem o Espírito. Ele não vai vir possuir vocês, ele habita em vocês. Ele desenvolve em vocês o fruto do Espírito. Vocês são capazes de ter alegria, de serem bondosos, de sentirem paz, de serem mansos, de serem benignos, de serem pacientes. Esse fruto virtuoso é produzido pelo Espírito que habita em vocês. Então, quando vocês abrirem a boca para falar, é isso que vai falar. Essa experiência com o Espírito, esse possuir as virtudes do Espírito, vocês vão saber falar com amor, com bondade, com benignidade, vocês vão saber agir com misericórdia, com mansidão, com paz e com alegria. Não é porque o Espírito vai tomar conta de vocês, como se vocês fossem um avatar do Espírito, mas porque o Espírito Santo habita em vocês e está desenvolvendo em vocês o caráter de Jesus. É isso que significa o Espírito falar através da nossa vida. Você tem esse conteúdo? Senão não dá para abençoar as pessoas sem esse conteúdo. A gente acaba mais atrapalhando do que ajudando. Acaba mais pregando contra do que pregando a favor. Quando a gente vai cheio de tradicionalismo, de lei, de regras religiosas para alguém, e esvaziados de graça, da misericórdia e do Evangelho. Aquela menina sabia do que ela estava falando. E a terceira e última coisa, para terminarmos aqui, porque eu também quero abençoá-los essa manhã, terminando logo. Então, uma coisa que já ficou aqui clara. Só podemos servir como instrumentos de Deus para abençoar os outros se a gente rompe a bolha. Porque os outros estão lá, não estão aqui. Se nos dispusermos a conviver com eles, a mostrar a eles o que Deus fez na nossa vida e pode fazer na deles também, romper a bolha. A segunda coisa que também ficou muito clara, tem que ter conteúdo.
Assim como ela sabia do que ela falava, a gente precisa saber do que a gente fala. Tem que ter evangelho, tem que ter palavra de Deus, tem que ter experiência com Deus, tem que ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus que vai formando o nosso caráter e formando as nossas virtudes e o fruto do Espírito em nós. E a terceira coisa, tem que tomar iniciativa. Ela tomou iniciativa. E não foi fácil. Ela era mulher, num tempo em que só homem falava. Ela era uma jovenzinha, a quem ninguém dava crédito. E ela era uma escrava. Era uma mulher, só fala quando os homens deixam. É uma jovenzinha, quem é você? E era uma escrava. Você é um objeto da casa. Você é igual àquela mesa, aquela cadeira, aquela porta. Você é uma escrava. Então não foi fácil para ela tomar a iniciativa e falar, como não foi fácil para Esther. Lembram de Esther? Mesma coisa. Ninguém tinha autoridade para entrar na presença do rei sem ser chamado por ele, muito menos as suas concubinas. Só quando ele chamasse. Era o rei que no final do dia descia do seu trono, saía da sala real, ia até a ala das concubinas e escolhia uma para passar a noite com ele. E aí essa concubina é que era levada e ficava aos desejos do rei. Nunca que alguém poderia invadir a sala do rei, muito menos para dar uma sugestão e fazer uma acusação como aquela que Esther fez. Mas ela fez. Ela tomou a iniciativa. Você quer abençoar alguém? Precisa ter coragem para tomar iniciativa. Olha, tem muitas coisas que nos levam a ter dificuldade de tomar iniciativas, de fazer, de falar, de abençoar, muitas coisas. Mas a principal delas é nos sentirmos incapazes. A gente sempre pensa, será que eu sou capaz? Será que isso vai dar certo? Será que vai dar resultado? Será que eu consigo? Essa é a nossa maior dificuldade, deve ter sido a dela também. Quando ela viu Naamã doente, com lepra, caminhando para a morte, sabendo do profeta, e dizendo, falo ou não falo? E se eu falar, e ele procurar o profeta e não conseguir? Ou se o que o profeta disser, ele não obedecer e não dá em nada? Falo ou não falo? Digo ou não digo? Sugiro ou não sugiro? E ela preferiu tomar a iniciativa. Podia ter dado errado? Podia. Naamã podia dizer, que ideia ridícula, veja, se eu vou sair daqui. Disse. Depois resolveu ir. Mas primeiro ele disse, de jeito nenhum, que ideia ridícula. Tem tantos rios mais famosos e conhecidos aqui na Síria, eu vou para aquele fim de mundo, para aquele riozinho, me banhar lá, o que aquele riozinho naquele fim de mundo tem de especial? Podia não estar dado certo. Pode não dar certo. Mas ela fez a parte dela. Você quer saber de alguém que fez a parte dele e não deu certo? Deus. Se tem uma pessoa na Bíblia que faz um monte de coisas,
tendo um desejo, tendo um querer e não dá certo? Deus. Criou o ser humano, não deu certo. Teve a queda. Separou um povo para ele, não deu certo. Se afastavam, criam em outros deuses, foram eliminados. Enviou Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você quer alguém que seja mais especializado em fazer coisas que às vezes não são exatamente o que ele planejou? Eu podia até dizer, Deus também planejou o cavalo e tem a barata. Não é? Eu me nego a acreditar que Deus quis criar a barata. Barata foi um erro de estratégia. Não é? O cavalo não, mas a barata não é possível. Barata, Deus não estava bem naquele dia. Não é? Mas falando do que Deus tomou a iniciativa, quantas pessoas saem dessa vida sem conhecer Cristo, sem crer em Cristo e sem querer evangelho e dizer, não quero isso. Não quero, não me interessa, eu não quero. Nem creio que Deus exista, nem acredito, isso é bobagem, isso é mito. Não creio nisso. Quantas pessoas? E Jesus deu a sua vida por elas, mas não deu certo. Com elas não deu certo. Mas não deixou de fazer e deu certo com a gente. Não deixou de fazer, por isso você está salvo hoje. Não deixou de fazer, por isso somos hoje Igreja de Cristo. Então nunca deixe de tomar iniciativa. Você está lá no seu lugar de trabalho, você está no seu lugar de convívio, você está na sua vizinhança, você é a luz do Evangelho ali, nunca deixe de tomar iniciativa. Há sempre alguém precisando dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, que você pode revelar e mostrar. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Mas pode dar muito certo. E o fato de poder dar muito certo, fez Jesus Cristo morrer por nós. O fato de poder dar muito certo, deve nos levar a tomar a iniciativa para servir a Deus, para testemunhar do Evangelho e para mostrar, fora da bolha, o que o Evangelho pode ser para as pessoas. Que Deus nos abençoe nessa missão. Essa é a comunhão da fé em ação. Venha junto e vamos juntos, como Igreja do Senhor,